Me dá a imagem do cara pulando da ponte. Agora. Joga na tela. Põe na tela, Paletó. Joga na tela. É agora, é agora. Ele vai pular, ele vai pular. E... Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Mais um pouco A pessoa dele cair em cima em cima do povo ali. pessoal, hein? Aquilo lá que tá tendo em casa. Isso é... Pulou da ponte. Deita, vai de 3 pessoas nele quase. Não é boa não, aquele colchão inflável, não. É. Ai, ó, maluco! Eu vou se machucar. Caramba, mano. Se matar, se afogar. Olha. Ah, essa daí eu tinha coragem de jogar. Se eu tivesse feito essa até hoje, eu não apanhava no Rio de Janeiro. Vai, que é lindo, hein?